Muito bem. Esse seminário que eu vou apresentar nesse começo nosso aqui, ele foi feito para um evento que aconteceu na Unicamp, no mês de agosto, né? E é um encontro de um congresso de leitura, enfim, onde se debate leituras efetuadas e tal. Acontece cada 2 anos e, na verdade, o congresso estava atrasado há um ano por causa da pandemia. Então, a gente teria sido o ano passado, passou para esse ano e a gente acabou fazendo, eu com a minha companheira Cláudia, e levamos 4 temas lá, e um deles é esse, que eu acho que cabe na nossa disciplina, né? Então vou apresentar brevemente para vocês e aquela história de sempre, fiquem à vontade para interromper, para comentar, o que eu quero mesmo é provocar reflexão e que vocês fiquem à vontade, sintam-se convidados a participar, tá? Então vamos lá, a nossa proposta nesse congresso, uma das propostas, né, foi trazer a leitura de Freud, né? As pessoas normalmente associam... Deixa eu fazer uma pergunta, quando vocês ouvem o nome Freud, o que vocês imaginam? Qual é o tema que vem na cabeça de vocês? O que vocês pensam ou não pensam Psicologia. nada? Oi? Psicologia, a primeira coisa que vem na minha Psicologia, cabeça. tá, psicologia, legal. Mais alguém, alguma coisa? Na verdade, o Freud ficou... Bom, ele é considerado o criador da psicanálise, né? Com toda a justiça. A formação de Freud, a primeira formação é médica, né? Ele foi formado médico, neurologista, estudava, né? Essa parte, fez trabalhos científicos, é um cara que sempre se interessou muito por estudar, sempre gostou muito de estudar, né? E tem uma quantidade grande de trabalhos desde a juventude, inicialmente nessa área médica, e aí ele começa a migrar para a compreensão do pensamento humano, enfim, né, da psicologia, e aí ele vai desbravando esse tema, né, aprofundando seus estudos até surgir essa noção do inconsciente, que é onde ele desenvolve a psicanálise, né? Muito bem, quando a gente pensa em Freud, muitas vezes a gente pensa num cara que, sei lá, estava estudando talvez individualmente as pessoas, né? Queria saber o que, né? Quando a gente pensa em terapia, por exemplo, né? Normalmente a gente associa essa ideia de algo individual, não é isso? Mas acontece que a obra de Freud é muito ampla, é muito vasta, né? E ele tem uma série de obras que a gente chama, hoje em dia as pessoas até chamam de obras sociológicas, ou seja, são obras onde ele discute de maneira mais ampla a humanidade, sociedade, enfim, a sua época, né? De modo que, inclusive, Freud é uma pessoa que é uma figura, um pensador que é visto também como... Existem pontes entre o pensamento dele e algumas coisas que vão ser retomadas algumas décadas depois pela teoria crítica, a escola de Frankfurt, né? Então, é sobre isso que me interessa, sobre esse olhar que me interessa abordar Freud, né? Essa visão mais macro, mais sociológica, vamos dizer assim, né? Temos um grupo na Univap que estuda há 3 anos Freud, a gente só lê Freud, né? Não vamos dizer só lê Freud, mas o nosso tema é Freud. E aí, de vez em quando, a gente faz um intervalo, lê alguma coisa diferente, debate, mas às quartas-feiras a gente costuma se encontrar para discutir os textos de Freud, né? Muito bem, então surgiu essa ideia de fazer a provocação, ler Freud para explicar o Brasil. Como é que é isso, né? Então vamos lá. Quem não leu, né, as obras de Freud, no primeiro impacto, assim, pode endossar uma ideia erroneamente difundida de que esse autor limitava a sua compreensão dos seres humanos à sexualidade. Isso é algo que muito se fala por aí, né? Ah, Freud, aquele cara que estudava o sexo, né? Bom, isso é verdade, é um tema muito importante na obra de Freud, né? Mas Freud deixou textos de dimensão sociológica, cuja leitura no Brasil, e quando eu falo Brasil, Brasil de hoje, né, é relevante, pois ajuda a explicar certos aspectos da sociedade atual relativos ao comportamento das massas, né? Então é aqui que a gente está
A gente vai se deter um pouco mais. Então vamos lá. Seguindo, né? Nosso objetivo é evidenciar, a gente quer buscar evidenciar como que certos pontos abordados por Freud em suas obras apresentam conexão possível, né, com acontecimentos recentes, em particular no que se refere a políticos e seguidores, enfim, né, contexto do Brasil atual. Então, seguindo, a gente partiu da leitura das obras chamadas sociológicas de Freud. São elas Totem e Tabu, 1913, Psicologia das Massas, 1921. Então veja, está fazendo 100 anos desse livro, um livro super importante, né? O Futuro de uma Ilusão, 1927, O Mal-Estar da Civilização, 1930, e O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, 1939, né? Então é toda uma vida aí dedicada também ao estudo da sociedade, né? A gente leu essas obras e a partir daí selecionamos para comentar a obra O Mal-Estar da Civilização, que também aparece em algumas traduções mais atuais como O Mal-Estar na Cultura, né? Muito bem. Seguindo a obra, né? Nessa obra, Freud trata de uma tensão contínua, que ainda que não seja consciente, mas que existe, né? Que é uma tensão entre indivíduo e sociedade. O tempo inteiro a gente está, todos nós na nossa vida temos momentos diversos, né? Em que a gente fica com essas dúvidas, essa questão. E aí, para onde que eu vou pender? Em quem eu vou pensar primeiro, né? Em mim ou no outro, ou nos outros, no coletivo, né? Então, isso é algo que nos acompanha, todos nós, né? Independente da pessoa ser boa ou ruim, não é isso, não é juízo de valor, né? É uma característica, né? Em diversas situações a gente se vê diante de uma escolha que, em última análise, acaba sendo desse tipo. Pensar em mim ou pensar na coletividade, né? Essa tensão está relacionada, segundo o próprio Freud explica, à repressão dos instintos. E ela é vista por Freud como uma condição necessária para a convivência social. Então, o que ele está argumentando, parece óbvio, né? Parece razoável, se nós nos entregarmos aos instintos, se a gente deixar os instintos mandarem, isso vai gerar problemas de convivência, né? Então, na sociedade, a gente precisa reprimir isso, não, peraí, isso aqui eu não posso fazer, né? Então, a gente vai vestir esses instintos, vai recobrir esses instintos, reprimindo-os, né? Através, vamos dizer, essas camadas que a gente vai criando, são as camadas, que a gente pode dizer, de cultura, né? A gente pode falar. Também, tipo, essa repressão dos instintos é uma coisa do ser humano, né? Do lobo frontal lá, a gente tem essa repressão dos instintos de conviver em sociedade, né? De não falar o que vem à cabeça. Tanto que é uma doença comum, assim, tipo, demência é bem comum afetar essa parte, né? Daí as pessoas saem falando o que vem na cabeça, mas é por ter sido afetado, né? Uma parte, né? Sim, é muito interessante, bem colocado. É interessante que, inclusive aqui há alguns anos, né? Já tem mais de 10 anos, já era professor aqui e uma aluna começou o curso e a mãe veio falar, né? Veio conversar com, não sei se falou só comigo, acho que falou com outras pessoas, com outros professores, dizendo isso, que a filha tinha sofrido um acidente, bom, eu não sei detalhes, mas que ela tinha uma sequela, vamos dizer, neurológica, enfim, não ficou muito claro para mim, mas ela diz, olha, por favor, não se ofenda, às vezes ela pode falar alguma coisa um pouco bruta, que parece soar bruta, mas é isso, ela tem dificuldade de não falar, enfim, aquela coisa da gente pensar antes de falar, ela vai, né, direto. Eu nunca tive problema com isso, fui professor, fui orientador, inclusive ela trabalhou sob minha orientação aqui, foi ótimo e não tivemos problema. Mas é realmente algo que chama atenção. Eu estou lembrando, inclusive, algumas comédias, de vez em quando outro dia eu vi uma comédia espanhola que era isso, era um cara que não conseguia, né, segurar nada. E gera situações socialmente bastante estranhas, né?
Também tem um livro do Chekhov, um conto, onde o Chekhov fala de um sujeito que não consegue mentir. De jeito nenhum, ele fala tudo e ele não segura, né? E não consegue mentir. Gente, meia E hora como disso. é bizarro, né? Ao invés de, tipo, falar não conseguir mentir é bizarro, em vez de, né? Que Ser coisa, o né? contrário, natural, Sim. deveria a gente falar a verdade, né? Mas não. Então, agora, essa questão da mentira também é uma questão bastante humana, né? Então a gente tem os dois aspectos. Tem um aspecto do falar, da expressão, né? E a nossa expressão, a gente, enfim, tem os escritores, né? Poetas, artistas, músicos, a gente tem uma diversidade expressiva muito grande. Acompanhado disso, a gente tem a capacidade de mentir, que é também igualmente grande. Inclusive, algumas pessoas dizem isso, né? Que a arte, o poeta é um fingidor, né? Vocês conhecem o poema do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Mas ele expressa aquilo de um jeito bonito e tal. Isso é uma coisa, né? A outra é o que vocês, alguém comentou, né? A questão do instinto e que vamos dizer assim, nos diferenciaria do animal, dos animais, dos demais animais, vamos ser bem honestos, né? A questão da gente conseguir não sucumbir aos instintos, né? Então, isso também é tema de obras, de filmes e tal. De fato, a gente tem no fundo de nós, né? Nós temos na nossa constituição básica, nós temos a expressão mais instintiva, né? E isso está na raiz, inclusive, de um livro muito interessante, uma obra muito interessante, que vocês, não sei se já ouviram falar, que é O Corpo Fala. É um livro clássico, já tem quase 50 anos esse livro, e ele é estudado mesmo nas universidades até hoje. O Corpo Fala, porque é a maneira como a gente se expressa, mesmo quando você consegue segurar, você não fala aquilo que você quer falar, mas o teu corpo, às vezes, se expressa de um jeito que se a pessoa consegue interpretar bem, ela percebe ali um instinto se manifestando, né? Uma Tem postura. até tipo, estudo sobre isso, né? Gente que consegue, sei lá, ler uma pessoa pela reação como que ela Sim, faz, quando fala alguma coisa. sim, e é muito interessante esse livro porque faz uma correspondência entre algumas formas de reação que nós temos, que estão mais associadas ao instinto, né? E que são associadas a algumas espécies animais. Então tem lá um comportamento de leão, né? Leão é aquele cara que muitas vezes parte para a briga, já começa a querer, né, se impor pela força, né? Então existem sinais, né? São dois pesquisadores que fizeram esse livro, né? Principalmente Pierre Weil, e aí você tem sinais do tipo, o cara começa a estufar o peito, projeta para frente, o que foi? Alguma discussão, uma briga de trânsito, brigas em geral, assim, pode reparar que muitas vezes a pessoa adota uma postura para frente, assim, e projetando o corpo, o que foi? Tá querendo? Que eles associam uma postura do leão, né? Outra que seria a do boi ou do touro, enfim, que é uma predominância do baixo ventre, né? Que também indica outras coisas, né? Um exemplo curioso de predominância vamos dizer assim, de visualização desse tipo de movimento mais instintivo, está em diversas danças populares, né? Diversas. A gente no Brasil tem, por exemplo, a umbigada, que é uma dança popular, mas na cultura pop, acho que talvez o exemplo mais assim clássico, né? Desse comportamento é o Elvis Presley, né? Que tinha inclusive, gente, nos anos 50, 60, quando tinha transmissões ao vivo, né, de shows, tal, a instrução que os câmeras recebiam era para não filmar o corpo dele, tinha que mostrar mais a cara e tal, porque ele ficava rebolando o tempo todo, né? E aquilo, hoje isso enfim, tem diversos artistas que trabalham com isso, mas então era considerado muito obsceno, né? Então, os comportamentos do touro, do boi, seria a predominância do baixo ventre, dos baixos instintos. Tem algumas, vamos dizer, correspondências hoje, por exemplo, até mesmo em roupas, né, em posturas. Sabe aquela. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou julgando ninguém, estou só fazendo comentários, tá? Fiquem à vontade para comentar também. Mas, por exemplo,
uma série de cantores sertanejos, né? O pessoal da música sertaneja é comum, os rapazes, né? Vocês veem que eles usam aqueles cinturões imensos, sabe aquele cinturão super largo, né? Como, aliás, lutador de boxe também. Que a gente fala, o cara está disputando o cinturão de ouro, tal. Então é aquele cinturão, né? Então justamente é uma peça que se veste, que chama atenção para a região do ventre, né? A predominância, aquela projeção, tal. E era, vamos dizer, a parte do Elvis que era censurada, né, nas apresentações antigamente, né? Hoje em dia, se você for num baile funk, pô, o que é que predomina, né? O movimento, e o samba também, o gingado, enfim, né? Então são momentos em que existe essa... A gente manifesta esses instintos, né? Em outros momentos o cara vai fazer uma palestra, então, que nem eu estou dando uma aula agora, tal. São outras características que podem aparecer, né? Uma outra que está me ocorrendo aqui é a águia, né? A águia, ela é, não sei se vocês já viram, não só a águia, mas pássaros de maneira geral, além de voar, né? Mas quando o pássaro está pousado, ou a águia, né? Ela tem uma postura de olhar. O olho é importante, então ela está olhando para um lado para o outro. Já viram isso? O passarinho também mexendo, olha para um lado, olha para o outro. O foco todo é como se, sei lá, a energia vital tivesse na cabeça, né? Então a águia tem isso, o olhar, né? A projeção ali está estudando, né? Enfim, e tem também, para falar um pouco mais dos animais, a gente tem também o livro ressalta a possibilidade da gente pensar na serpente, porque a serpente, ela é algo que flui, né? A sua energia está espalhada pelo corpo. Então, a serpente seria a energia que flui por nós, né, em certos momentos. Certas danças também tem esse aspecto da serpente. No cara, às vezes, o movimento vai para o braço, como se a energia toda da pessoa estivesse no braço, na mão, tal, e de repente aí muda de lugar, tal. Enfim, são muitos estudos, né, para tentar entender um pouco mais do ser humano, né? E a gente tem então esse aspecto corpóreo que está muito fortemente associado aos instintos animais, né? E aí Freud vem falar dessa necessidade da convivência social e que pede que a gente, não vou dizer apagar, não é isso, mas que a gente controle, enfim, reprima, né? Em certos momentos esses instintos, né? Então, agora, é o seguinte, esse tipo de, vamos dizer, educação dos sentidos, não sei se a gente pode pensar assim, é algo que está muito relacionado com a cultura, né? E a cultura depende do lugar e da época, certo? Então, por exemplo, poxa, eu não trouxe aqui, mas existem relatos, eu gosto muito de Idade Média, né? Estudar Idade Média, Renascença, tem guias de boas maneiras. Eu tinha um guia de boas maneiras do século XV, que é um negócio muito louco. Eles descrevem o que não se deve fazer, o que se deve. E assim, se vocês forem ler hoje, é hilário, porque um monte de coisa que a gente considera super mal educado, na época era tudo bem, né? Então, tinha, por exemplo, se você tiver que limpar, você está jantando, as pessoas não comiam com talher. Era difícil, só os reis tinham talheres, a família nobre e tal. Então, come com as mãos normalmente. Né? E falava assim, você vai comer, vai pegar carne com as mãos, o frango com as mãos. Não use todos os 5 dedos, use somente 3. Negócio engraçado. E isso era a cultura da época. Então era considerado educado se o cara fizesse assim. Outras são do tipo, se você precisar se limpar, né, procure limpar as mãos na parede ou cuspir. Se você precisar pode cuspir no chão para não sujar a toalha, né, a toalha. Então, se a gente pensar nisso hoje, é uma coisa completamente diferente, né? Mas é a cultura, né? A cultura da Nem época. preciso ir muito longe, né? Pois é, tem certas, às vezes, lugares Teve uma diferentes, né? Pode falar. que era como as mulheres deviam se comportar, as esposas para os maridos, era de 70, de estar esperando na porta e tinha. Sim, sim, verdade. Coisas assim
incríveis, né? E, inclusive, bom, se a gente vai pensar nos séculos atrás, da Idade Média e tal, tinha até aquela história de cinto de castidade, né? De não, quase que uma prisão, prisão doméstica, não, é isso mesmo, né? Uma dificuldade de sair. E isso hoje, em alguns lugares, de vez em quando a gente ouve coisas assim, e é assustador, enfim, poxa, né? Mesmo também na relação trabalhista, relações de patrão com empregado que são quase escravagistas, né? E que são completamente absurdas hoje, né? Inaceitáveis. De vez em quando a gente descobre alguma coisa dessas, né? Eu lembro de alguns anos atrás, não faz muito tempo, aqui em São José, houve uma denúncia de trabalho escravo, foram investigar as condições, eram 40 funcionários de uma empresa, de uma construtora, que estavam vivendo praticamente em cativeiro, gente. 40 pessoas num cubículo, assim, numa casa muito pequena, sem condições de dormir no chão. Tá? Então, assim, a questão da cultura é complexa, né? E a gente está sempre procurando, enfim, de alguma forma, melhorar a convivência, né? Mas é uma tensão contínua, né? Entre indivíduo e sociedade. Então, Freud comenta isso, né? E a gente, em diversas situações, vive momentos de tensão. Seguindo nessa obra do Freud, ele comenta que o homem possui uma considerável cota de tendência agressiva, e a gente sabe que isso é verdade, né? Quem de nós nunca perdeu a paciência, nunca ficou bravo, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas aquela pessoa tão tranquila, de repente aconteceu alguma coisa, uma discussão no trânsito, o cara saiu do sério, né? É isso, porque esse tipo vamos dizer, de agressividade, ela está dentro de cada um de nós. Só que em alguns isso está mais quieto, vamos dizer assim, né? Está mais controlado, mais guardado. Em outras pessoas está mais à flor da pele, né? Então tem aquela pessoa que se você cumprimentar, fizer uma piada, o cara já vai xingar, vai querer brigar, né? Talvez cada um de nós saiba, né, trazer na memória algumas pessoas que, pô, tal pessoa, eu gosto da pessoa, mas ela é uma pessoa difícil, né? Tem que tomar cuidado, né? Por causa disso. Então, mas não é assim, aquele cara é agressivo e eu não sou. Não, todos nós temos essas tendências dentro de nós, né? Mas cada um lida de um jeito com isso. Então, como Freud fala, suprimidas as forças que inibem essas tendências, né, elas podem emergir, né, revelando o homem como uma besta selvagem sem consideração pela própria espécie. Isso é uma expressão de Freud, é pesada, né, mas que ele está dizendo que nesse momento de ódio, de raiva, né, de destempero, a pessoa realmente perde a noção e pode, inclusive, tomar atitudes destrutivas contra o semelhante, o que em situações normais seria inaceitável, né? Muito bem. A cultura. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Voltar um pouquinho. Quando a gente fala da cultura, a cultura é um processo, né, a serviço de Eros. O que é isso, né? Eros, que deseja reunir indivíduos humanos isolados. A nosso comportamento, a nossa cultura, a nossa vontade de fazer amigos, né? A gente quer se unir. A gente tem essa necessidade, né? Indivíduos humanos isolados, a gente deseja unir em famílias, depois tribos, povos e nações. É algo nobre, bonito, enfim, do ser humano, né? Então, e aí Freud associa isso com Eros, né? A ideia, enfim, Deus do amor, né? A função principal do amor, né? E aí, mais uma vez, o Freud discutindo isso de modo muito, vamos dizer, racional, né? A função principal do amor não é simplesmente satisfação individual. Porque a gente pensa, amor é aquela hora que você não quer saber de mais nada, o mundo que se dane, né? Só vale você e seu amor. Não é exatamente assim. Pelo menos na interpretação de Freud, né? O que ele diz é que o amor é uma força importante, né? Que nós sentimos, enfim, mas que visa, em última análise, a conservação da espécie, né? Se a gente não tiver amor, a gente não se preserva, né? Não continua, né? Faz algum sentido, né? Então não é uma coisa egoísta, né?
é outra história, né? É coletivo, então um amor. E eu acho bonito isso porque é o seguinte, quando você ama alguém, quando você está feliz com alguém, não, pode ser namorado, pode ser, enfim, uma relação de amizade, enfim, mas eu vejo numa relação harmoniosa, intensa, não sei o que vocês acham, eu vejo nisso um potencial para melhorar o mundo. Né, as pessoas parece romântico demais falar isso, mas eu de verdade acho que se a gente está conversando, está trocando uma ideia, está interagindo de modo afetivo, isso nos ajuda a irradiar coisas boas para as pessoas, a poder levar depois adiante essa vontade de estar junto, enfim. Eu de fato acho isso, né? Parece muita viagem ou faz sentido? Enfim, para pensar, né? Bom, assim como as artes, né? E as drogas, nossa, caramba, mas Freud né? O cara não pega leve, né? Ele junta, né? Numa lista lá de recursos, ele fala, poxa, as artes são formas de satisfação substitutiva, né? Então, de repente, você não está podendo exercer o seu amor plenamente, mas você está vendo um filme, você está projetando, ou lendo um livro, né? Escutando uma música, ou tocando, cantando, né? É uma satisfação substitutiva. E ele coloca que as drogas também, né? No momento em que a pessoa se sente plena, está usando drogas pensando no modo mais amplo, aí, no contexto mais amplo, seja alguns medicamentos, seja drogas mesmo, como a gente entende, né, na sociedade atual, promovem uma satisfação substitutiva. Então, naquele momento, o cara acha que tá bem, enfim, mas isso é temporário, né? Como diz o pessoal, depois vem a bad trip, né? Às vezes a coisa pega depois. Então, nesse contexto, né, da gente ter necessidade de satisfação, da gente ter que viver numa situação de tensão, como é que eu faço para me satisfazer e ao mesmo tempo não destruir o coletivo, não chocar as pessoas, né? Então, nesse contexto surge, ou ganha importância, melhor dizer assim, as vivências religiosas, né? As vivências religiosas assumem um papel importante para reprimir os instintos, ajudam a gente a disciplinar de alguma forma aqueles instintos que de outro modo pareceriam selvagens, tal. Isso explica em grande parte a busca atual, isso é uma coisa bem que não é só de hoje, mas está muito forte hoje, né? A busca de sustentabilidade política nas igrejas, né? Vocês podem ver em diversas das últimas eleições brasileiras, enfim, tem sempre esse aspecto, né? Dos políticos procurarem apoios religiosos, né? Então tem lá o padre, tem lá o pastor que fazem aqueles discursos defendendo uma pessoa ou puxando a sardinha para o outro, tal. E isso a gente vê. Outro momento em que isso aparece são aquelas procissões Aparecida, onde às vezes aparece o político querendo, de alguma forma, se vincular ao povo ali, meio que aproveitando, uma coisa um pouco questionável, né? Bom, essa sustentabilidade política nas igrejas é uma coisa que a gente vê, inclusive, na trajetória recente do presidente brasileiro. Não consta, né, que Bolsonaro jamais tenha sido uma pessoa religiosa, tá? Mas da campanha para cá, isso ganhou uma importância muito grande, né? E aqui tem alguns momentos, né, matérias, né, de jornal. Bolsonaro pausa entrevista no Supremo e pede para jornalistas rezarem Pai Nosso. Então ficou uma coisa um pouco curiosa quando aconteceu isso, né? Outro momento foi quando ele falou que ia fazer a escolha do ministro para o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter lembrar porque passou várias vezes. O ministro tem que ser terrivelmente evangélico, ele disse muitas vezes isso, né? E aí saiu do Conselho de Justiça um texto, enfim, algumas pessoas rebatendo isso, dizendo, peraí, você não pode confundir as coisas, né? Justiça, não necessariamente o cara precisa ser evangélico, o tribunal não pode, enfim, o ministro pode. Então, são questões que ganham importância no Brasil, né? Aqui o jornal argentino, pô, vocês sabem, né, que
Primeiro que um jornal, os colunistas, o pessoal das capas, são design, né? É gente muito inteligente, então eles usam as imagens para fazer, jogar com duplo sentido, né? E aqui, para retratar esse tipo de questão, puseram uma imagem do Bolsonaro como se tivesse parece um pouco com um halo de santo aqui atrás, né? Foi uma espécie de montagem que fizeram, né? O ângulo que pegaram, fazendo referência a essa religiosidade. Bom, muito bem. Na edição mais nova deste livro do Freud, que é base para a gente, Mal-Estar na Cultura, aparece a palavra cultura, enquanto que nas primeiras edições em português apareceu Mal-Estar na Civilização. Tem uma frase interessante que Freud fixa e que acho que é legal a gente trazer, ajuda a gente a entender essa questão da tradução. Ele diz isso, ele diz: me recuso a separar cultura e civilização. Né? O que ele está querendo dizer aqui é que não haveria possibilidade de uma civilização sobreviver muito tempo sem cultura, né? A civilização humana entraria em colapso, enfim, seria uma guerra atrás da outra. Tá? De certo modo, a gente já está assim no limiar, né, do que muitas vezes fala, pô, mas a gente está rondando a barbárie, né? Tantas guerras, tantas brigas, tantas discussões, tensões internas e externas. E isso, lembrando que a gente tem cultura, que a gente tem acesso à informação, e mesmo assim a coisa não é fácil. Então, Freud reforçava essa ideia de como é importante a cultura, né? Bom, aí quando a gente vai ver algumas notícias, essa aqui foi o incêndio na Cinemateca, não sei se vocês lembram, foi no meio do ano, né? Eu estava indo para a Unicamp para o Congresso, né, preparando. O incêndio na Cinemateca Brasileira revela o descaso com o acervo cultural do país. A Cinemateca tinha sido fechada há mais de um ano, estava sem manutenção, então, ou seja, a cultura não está sendo... esses prédios, a preservação do patrimônio está meio cambaleante, né? Não se sabe o que perdeu, mas muita coisa foi queimada, né? É material altamente inflamável, esses acervos. Aqui a Federação Global de Cinema culpando o governo por incêndio na Cinemateca. E aí uma das frases que se diz: estamos assim queimando nossa civilização. Então é de novo aquela ideia do Freud, né? A gente não pode falar de cultura separado de civilização, uma coisa vem junto com a outra. Se a gente deixa pegar fogo nas nossas construções históricas, no nosso patrimônio arquitetônico, né? Se a gente não cuida disso, de certo modo é como se a gente estivesse desprezando a civilização. Então isso foi uma coisa que algumas pessoas levantaram nesse momento. Faz sentido isso para vocês? Não sei, estou colocando a questão, né? Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar. E aqui um outro ponto, que é o discurso, falar um pouquinho sobre o discurso de ódio, né? A felicidade é um estado passageiro, né, segundo Freud, gerado pela satisfação imediata dos desejos reprimidos. Então, o cara pensa num nenê, numa criança, né? Tá querendo mamar, começa a chorar, tal, e de repente, né, quando consegue o que ele queria, tá alimentado, mais tranquilinho, né? Ou então tá sujo, né? A mãe vai lá dar banho, troca, enfim, ele já fica mais tranquilinho, passa o talco, né? Então existe esse estado que é um estado passageiro, né? Até que surja um novo desejo, enfim, né? Vamos lá, como é que isso poderia ser pensado para explicar o apoio dado por alguns seguidores do Bolsonaro, mas não só do Bolsonaro, de outros políticos também, a declarações de ódio. A gente vê hoje em dia na imprensa vários políticos ou, enfim, pessoas diferentes dando declarações de ódio livremente na imprensa, né? O que acontece é que, segundo a gente depende da leitura de Freud, na verdade a pessoa que está se expressando de modo destrutivo, de modo bravo, de modo rude, né? Ela está expressando instintos destrutivos que existem em muitas pessoas, né? E que estão mais facilmente identificáveis em pessoas com formação cultural frágil. Por quê? Se a formação cultural frágil é como se fosse uma casca mais fina, né? Então, se você bater um pouco ali, quebrou aquilo, já aparecem os instintos destrutivos, né? O que Freud chama também de pulsão de morte, que aparece ali. Então, o cara tem aquela coisa do ódio, né?
Então, de fato, isso foi encontrado por algumas pessoas como um caminho para falar direto, né? Para ter uma comunicação direta, enfim, uma identificação, né? As pessoas se identificam com aquele cara, porque ele é bravo, ele diz, né? Tá apelando, tá expressando um pouco esses instintos destrutivos, né? Muito bem. Algumas frases, né? Deviam ter fuzilado 30 mil, quem procura osso é cachorro, o erro da ditadura foi torturar e não matar, um monte de frases assim, frases inclusive anteriores ao período atual. Minha missão é matar, vamos metralhar, petralhar. Então, esse tipo de frase que é bem de incentivo ao ódio e tal. Do outro lado, a gente tem frases mais recentes, né? Esse vírus trouxe uma certa histeria, então está diminuindo a importância do vírus. Algumas mortes terão paciência, acontece. Quer que eu faça o quê? Não faço milagre, eu não sou coveiro, tem que deixar de ser um país de maricas. Então, são declarações que mostram uma certa, vamos dizer, não tem aquele envolvimento da preservação, né? Preservação do próximo, preservação da sociedade do seu país, enfim, não aparece, né? A gente fica pensativo em relação a isso. Bom, vamos lá, aplicando ao Brasil os argumentos de Freud, o que a gente pode dizer? Um equilíbrio instável entre indivíduo e sociedade tem sido atualmente, mais recentemente, atualmente quando a gente fala os últimos, sei lá, 4, 5 anos, né, tem sido conduzido no sentido do aumento da intolerância, está aumentando a intolerância, né? Então hoje em dia a coisa está em um certo ponto que às vezes a pessoa discorda e já fica com raiva, discordando, como se não, sei lá, como se o outro tivesse errado e merecesse ser punido. Não necessariamente, não precisa ser assim, né? Então, o discurso de ódio estimulado e praticado, né, favorece nos apoiadores a liberação de forças primitivas, aquilo que a gente falou da casquinha, né? E aquilo, então, é liberado, está represado pelo processo civilizatório e vai, assim, então mata mesmo, né? Começa a falar assim. E isso a gente identifica com uma expressão que se usa hoje, que é a necropolítica, que é aquela política que não se preocupa com a morte, em alguns casos até estimula a morte, enfim, né? Mas a gente não quer ficar só pesando aqui, né? A gestão necropolítica implica em perseguir os opositores, né? Matança de índios, né? Nos processos de desmatamento predatório. Então, os índios estão sofrendo com isso, os indígenas brasileiros, as vidas nativas. O desprezo pelas vidas humanas durante a pandemia, né? Aquele momento em que a civilização, né? A casca civilizatória está rompida, parece que alguém que não se preocupa com isso é porque não está bem, né? Um aumento da violência verbal e física na sociedade num processo que promove uma regressão a estágios que eu vou chamar de pré-civilizatórios, né? Muito bem, seguindo mais um pouquinho, estamos finalizando. O Brasil atual é palco de um embate fundamental, destacado por Freud como um desafio básico para o desenvolvimento cultural da humanidade. Trata-se da luta entre eros e morte, entre o impulso de vida e o impulso destrutivo. Então, aquele lado que procura defender a vida das pessoas e outro, quer que se dane, né? Aquele tipo de postura, né? Aqui a gente tem, então, algumas capas de jornal, revistas, né? O Le Monde Diplomatique, a pessoa cavalgando um vírus, né? O outro com uma metralhadora e tal, querendo flexibilizar o porte de arma, favorecer o porte de arma. E a gente tem, eu trouxe como uma curiosidade para vocês, não sei se vocês já sabiam disso, mas em vários lugares do mundo, né, foi feito, ou são feitas homenagens, enfim, a Marielle pela sua representatividade na luta por direitos humanos, enfim, por moradia, né? E aqui a gente tem um quadrinho, olha que interessante, um gibi italiano, per Marielle, Cattiva Ragazza, uma moça, né, uma jovem simpática, enfim, que virou. E pode reparar que nesse desenho, inclusive, mostra, dá para perceber a favela, né, as construções tudo grudadinha e tal, né? Então é uma homenagem que foi feita aqui dentro de um barraco, tá vendo? Tem tudo muito simples, né? E aqui era, vamos dizer, o território de atuação da Marielle Franco, né?
Aí o Freud, para finalizar essa primeira conversa nossa, Freud termina esse livro dele, né, O Mal-Estar na Cultura, com uma pergunta, que é uma coisa que não é muito comum, né? Normalmente as pessoas, cientistas, enfim, o pesquisador, aquele pensador, termina afirmando coisas, né? E Freud então fala que a luta principal da humanidade é essa, entre os impulsos de Eros e da morte, e pergunta no final: quem pode prever o sucesso e o desfecho dessa luta? Como saber? Né? Ele coloca isso como uma questão em aberto. Né? E, bom, tá aí, era o que eu tinha, uma das coisas que eu tinha trazido para comentar, para apresentar para vocês. Queria saber que vocês, se vocês querem comentar, fiquem à vontade, é um espaço democrático, né? Queria ouvir um pouquinho vocês. Dá para a gente perceber coisas do Freud assim no dia a dia? O que vocês acham? Essas ideias, né? Será que são úteis, né? Porque tem gente que fala assim, mas Freud viveu há mais de 100 anos, né? Então, poxa, será que a gente deve ficar fazendo essas discussões, né? Nós poderíamos também responder que Newton viveu há mais de 300 anos, 350 anos atrás e as equações continuam valendo, enfim, né? O próprio Einstein já tem mais de 100 anos, né? Mas, enfim, gostaria de ouvir vocês, se quiserem fazer comentários. Tranquilos? Vou falar uma coisa, professor. Fala. Não que eu não concorde que Freud ainda é relevante, tá? Mas se você for comparar. Tá, peraí. Se você for comparar, por exemplo, com Newton, que fez as outras coisas. Só que Freud estudando o comportamento humano, a gente não pode negar que o nosso comportamento mudou muito, ainda mais recentemente, com todas as outras coisas que começaram a acontecer, né? A tecnologia mudou muito. E eu acho que o nosso comportamento mudou muito para, sabe, a gente consegue ver ainda as coisas que Freud falou, mas, sabe, tem outros pontos que, Tá. Tipo, nós evoluímos, é isso que você quer dizer? sim, eu acho que é tipo isso. Tá. Eu acho que faz sentido. A gente pode pensar assim, se é verdade, se a gente pensa nesse modelo da cultura como algo que veste os instintos, porque acho que estamos de acordo que todos nós temos essa base instintiva, né? Todo mundo, né? O comportamento de crianças pequenas a gente percebe o tanto de instinto que tem, né? Então, o que acontece é que a gente talvez, acho que você está querendo dizer, é que a gente está vestindo mais isso, a gente está, à medida que a gente vai desenvolvendo cultura, né, a gente tem mais camadas aí, vai conseguindo, talvez, sei lá, tentando melhorar a convivência, ou melhorar a nossa compreensão do outro, né? Então são camadas de cultura, né? Acho que o respeito é uma dessas camadas, né? Certo? Por aí? Sim, eu acho que é. Porque assim, porque tecnologia sim, tecnologia avança, aumenta, mas acho que aqui é uma outra. Vem junto, né? Mas a gente está falando da cultura no sentido de, por exemplo, de compreender a diferença, de aceitar a diferença. Veja que alguns séculos atrás, uma série de pessoas era mandada para fogueira, né? Vai queimar aquela pessoa que é bruxa, por exemplo, e não tinha nada a ver, né? Então, há compreensões. Então, por exemplo, certas coisas que eram consideradas pecados. Infelizmente, em alguns lugares do mundo, ainda hoje, tem certos comportamentos que são comportamentos que hoje a gente reconhece que existem, que não tem nada a ver com bruxaria, nem sei lá, com algo maligno, mas que em alguns lugares as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar, né? A própria questão de gênero, né? E o movimento LGBTQIA+, enfrentam dificuldades, né, em algumas regiões, né, diante de algumas pessoas que têm dificuldade de respeitar a diferença, né? Mas eu acho, sim, concordo, Laura, eu acho que a gente está caminhando, sim, isso é bom, né? Que bom, né, que a gente está avançando. Mais comentários, gente?
Silêncio total. Olha, como a gente começou a falar em cultura, eu tinha vários textos aqui pensados, né, separados. A gente começou a falar em cultura e vou me dar o direito então de emendar essa conversa com um outro material que eu tenho aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Então são dois textos, na verdade, de Brecht, né? Um deles é esse aqui, ó, o livro, né? Se os tubarões fossem homens, né? A capa já indica, né? Um livro que saiu recentemente no Brasil, um livro bonito, capa dura, que saiu como uma edição, como se fosse um livro infanto-juvenil, né? Infantil e tal, mas é um texto reflexivo de Brecht e que vale, acho que para gente grande também, gente como nós, né? Eu tive contato, soube da existência desse livro nesse congresso que eu comentei com vocês, e aí fui atrás, é bem bonito mesmo. É um livro curtinho, né? E eu trouxe para a gente fazer uma leitura compartilhada. E tem um outro que é o Bertolt Brecht mesmo, né? Alemão, um cara, um humanista, um pensador, um homem da cultura, escritor, diretor, né? E que vocês sabem que ficou famoso como escritor, como, vamos dizer, como dramaturgo, né? Escritor de peças, diretor de peças. Então o nome de Brecht está associado ao teatro, né? Embora ele tenha muitas coisas que não são só teatro, tem poemas também, né? E aí ele tem o teatro completo, né? São muitos volumes, né? Eu não tenho todos, mas tenho uma boa parte. E tem uma peça curta dele que eu queria apresentar para vocês, porque é uma peça que não tem um final, vamos dizer assim, é um tipo de você decide, sabe? Algo que vocês mesmos têm que comentar. Então eu trouxe esses dois, acho que a gente podia escolher um deles, né? Falar hoje, e num outro momento apresentar o outro, né? Deixa eu pensar aqui. Será que está faltando muita gente? Estou tentando me lembrar da turma, acho que tem algumas pessoas que não vieram hoje, né? A gente podia talvez deixar o Brecht mais comprido para a semana que vem. E eu passo agora a apresentar, então fazer uma leitura com vocês dos tubarões, se os tubarões fossem homens. E aí a gente conversa, vocês vão comentando comigo, né? Vamos lá. Mano, o negócio de unha tá lá em cima? Opa! O que houve aí? Nossa, sem querer. Foi mal, tudo bem. Então, aqui tem uma apresentação, né, da atriz Denise Fraga, não sei se vocês conhecem, que fez muita TV, faz teatro e tal. E ela fala, né, já faz tempo que eu conheci um moço chamado Bertolt Brecht. Li sua peça de teatro, Alma Boa de Setsuan, e ele parecia ter conversado comigo. Dizia muito do que eu queria escrever, do que eu queria dizer e não conseguia. Os escritores são assim. As suas ideias atravessam séculos e as línguas. E eles podem se tornar nossos amigos até depois de terem morrido, né? Brecht me dá palavras para tentar entender, ou pelo menos saber que é difícil entender as injustiças que existem no mundo ainda hoje, né? Muito jovem, ele achou estranho e desconfortável esse mundo esquisito em que o dinheiro manda em tudo, ficou angustiado, começou a fazer poemas, depois teatro, peças de teatro, contos, textos e mais textos de todos os tamanhos. E uma das peças dele se chama inclusive A Vida de Galileu. Ele fala, enfim, do mundo a partir da história da vida de Galileu, né? E ele comenta nessa peça que pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E é mesmo, né? Então, aí a Denise comenta, né? Galileu foi um homem que mudou o mundo. Com seu telescópio, ele conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava até então. Mas o problema é que na época, né, ele teve que abandonar sua certeza porque tinha pessoas poderosas que não gostaram, né, do que ele disse. Então, Brecht escreveu várias versões dessa peça ao longo da vida, enfim. Brecht se sentia, de certo modo, um Galileu, segundo ela disse. Tinha muitas palavras para explicar que a gente vive, às vezes, relações meio absurdas, injustas de poder, né? Mas ele descobriu que muita gente não queria nem saber disso. E que também suas linhas não podiam ser lidas em qualquer lugar. A história do Brecht é que ele era um alemão, né? E que quando chegou no período, ainda antes da guerra, né? Pré-segunda guerra,
Ele precisou mudar de país, né? Saiu, mudou várias vezes, inclusive foi trabalhar nos Estados Unidos, em Hollywood, uma época, escreveu roteiros e tal. Muito bem, aqui está um desses textos de Brecht, né? E vamos lá. É uma história, um diálogo entre a filha pequena da dona da hospedaria, né? A filha com a menininha, né? Conversando com o Sr. K. Seria talvez um professor, um cara mais sério, um filósofo, né? E a menina, então, ela tá ali na hospedaria, ela começa a fazer perguntas. Criança, né? Em geral é muito curiosa, faz perguntas, né? Então ela fala assim: se os tubarões fossem homens, será que eles seriam gentis com os peixinhos? Porque alguém contou para ela na escola, né, que o tubarão come não sei quantas centenas de peixes por dia, né, peixinhos pequenos. A menina fica muito impressionada, né? Então ela pergunta: mas será? E se os tubarões fossem homens, né? Será que eles seriam mais gentis? E aí o Sr. K responde: claro que sim. Se os tubarões fossem homens, mandariam construir para os seus peixinhos enormes gaiolas no mar, que seriam abastecidas com toda a sorte de alimentos, tanto vegetais como animais. Então ali mostra as gaiolas no mar, né? Tem ali os desenhos e tal. Muito bem. E cuidariam para que nas gaiolas sempre tivesse água fresca, né? E adotariam também medidas sanitárias para que as coisas continuassem limpas, né? Iam fazer fumacê, aqui tem lá limpando, né? Jogando uma coisa para limpar as gaiolas, enfim. Muito bem. Se, por exemplo, um peixinho machucasse a nadadeira, os tubarões, o que iam fazer? Se os tubarões fossem homens, eles iam mandar fazer um curativo, né? Para que aquele peixinho não morresse antes do tempo, certo? Porque hoje em dia, como é que é? Ele comentando com a menina, né? Se o tubarão vê sangue, ele já vai lá e nhote, né? Mas se fossem homens, iam fazer curativos, né? Iam manter aquele peixinho vivo por muito mais tempo, né? Para que os peixinhos não ficassem tristes, de vez em quando organizariam grandes festas aquáticas, que é importante, legal ter festas, né? Porque os peixinhos alegres são mais saborosos do que os peixinhos tristes. Olha só a motivação, né? Naturalmente, também haveria escolas dentro dessas grandes gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar para dentro da boca dos tubarões. Deveriam ter noções de geografia para poder localizar melhor os tubarões grandes que ficam nadando por aí preguiçosos e poder ajudar esses tubarões grandes a comer. Muito bem. Então aqui tem os peixinhos já estão aprendendo aí direto para a boca do tubarão preguiçoso, né? Mas é evidente que o mais importante de tudo seria a formação moral dos peixinhos. Eles aprenderiam que não há nada mais grandioso e nem mais belo do que se sacrificar com alegria, e que devem sempre acreditar nos tubarões, especialmente quando eles dizem que vão cuidar para que todos os peixinhos tenham um belo futuro e que o futuro deles só estará garantido se eles estudarem com obediência. Muito bem. Antes de mais nada, os peixinhos deveriam evitar toda inclinação materialista, egoísta, marxista e avisar os tubarões grandes se acaso um deles revelasse alguma dessas inclinações desprezíveis. Então, se você descobriu, se o peixinho descobrisse que tinha um outro que estava com planejamentos lá egoístas, né, materialistas, ele podia ir correndo contar para o tubarão, né, tubarão grande. Se os tubarões fossem homens, certamente também fariam guerras entre si para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros, e obrigariam os seus próprios peixinhos a combater nessas guerras. Iam mandar os peixinhos para a guerra. Os tubarões também ensinariam aos peixinhos que existe uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Anunciariam de que, apesar de todos os peixinhos serem mudos, como todo mundo sabe, o fato é que eles são calados em línguas diferentes e é por isso que jamais se entenderiam. Então, não fique querendo conversar com os peixinhos do outro reino, enfim, né? Os outros tubarões. Durante a guerra, cada peixinho que matasse alguns dos peixinhos inimigos
daqueles calados em outras línguas, teria condecorado com uma medalha de algas marinhas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, também teriam sua arte. Haveria lindos quadros em cores vistosas, exibindo os dentes dos tubarões e as suas gargantas, como se fossem verdadeiros jardins da delícia, onde se pudesse brincar para valer. Os teatros no fundo do mar mostrariam valentes peixinhos nadando entusiasmados em direção à boca dos tubarões. E a música seria tão bonita que os peixinhos, embalados por seus acordes, seguiriam a orquestra inebriados, envolvidos em pensamentos agradáveis, e se precipitariam nas bocas dos tubarões. Iam ficar tão emocionados que iam cair nas bocas dos tubarões. Haveria também uma religião se os tubarões fossem homens. Essa religião ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos só começa depois que eles foram parar na barriga dos tubarões. Aliás, se os tubarões fossem homens, acabaria essa história de que todos os peixinhos são iguais, como são agora. Alguns desses peixinhos ocupariam cargos que os colocariam acima dos demais. Aqueles um pouco maiores poderiam até comer os peixinhos menores. E isso seria bom e agradaria os tubarões, porque assim eles também teriam maiores bocados para comer. Que assim esses peixes ficam mais gordinhos e bem alimentados. Então se tornam também um melhor alimento. Os peixinhos maiores, aqueles que ocupariam os cargos, se encarregariam de manter a ordem entre os peixinhos menores. E se tornariam quem? Professores, peixinhos oficiais, peixinhos engenheiros, construtores de gaiolas, etc. Em resumo, só existiria uma verdadeira civilização no mar se os tubarões fossem homens. E aí ele contou, e essa é a história, então, né, que o Sr. K explica, essa explicação que ele dá para a menina, né, o que seria do mundo dos peixes se os tubarões fossem homens, né? E aqui, então, no final do livro tem a biografia do Freud, do Brecht, perdão, dizendo, né, mandíbula forte, dentes afiados. E aí conta como ele nasceu em 1898 e faleceu em 1956, um dos maiores pensadores do século XX. Mas e aí, eu quero saber o seguinte, será que a vida dos peixinhos seria melhor se os tubarões fossem homens? Ou deixa como está que já está ruim o suficiente? O que vocês acham? Comentários. Muda muita coisa, melhora. Os tubarões têm cultura ou são bárbaros? Só vou abrir meu áudio aqui sem querer aquela hora, mas... Não, tudo bem. Então, será que os tubarões são seres com cultura ou eles são totalmente ignorantes? O que vocês acham? Instintivos. Acho que o Brecht está falando aqui que os tubarões têm cultura, né? Eles têm know-how, eles têm técnica, eles sabem criar escolas, criar aquários para os peixinhos, enfim, uma série de benefícios, tal. Aparentemente esses tubarões têm cultura, mas somente a cultura não resolve, né? E agora? Né? É um texto que foi escrito há quase 100 anos. É reflexivo? Vocês ficam pensando aí? E aí, os tubarões estão certos ou errados? Eles estão tentando dominar outra espécie, né? Exatamente. Só que, isso mesmo. E aí, assim, os tubarões normalmente, no mundo animal, no mundo aquático, como é que eles dominam? Dominam comendo, né? Ela comendo, assustando, enfim, se impõe pela força, pela presença. E aí o que o Brecht coloca, né, o Sr. K, se eles fossem homens, eles usariam a cultura, né? Pelo menos é isso que eu compreendo aqui. Usariam a cultura como uma outra forma, né? Não precisaria ficar só
na violência, mas eles poderiam ter uma espécie de dominação cultural, não é isso? Fazer as escolas para os peixinhos, né? Mas é Ensinar os... pior, né? Porque nos peixinhos do mar da vida real, pelo menos eles podem nadar até ser comidos eventualmente. Não precisa Tem uma nascer um sapo. liberdade, né? Uma liberdade maior. Esse é um ponto importante, né? Então fica aí para a gente pensar, né? Quem será que seriam peixinhos hoje? Né? Quem que a gente pode... Será que a gente consegue trazer isso para a atualidade, né? Eu acho que... Depois que eu li essa história, fiquei pensando, acho que nós somos peixinhos, né? E a gente tá... Então, nosso desafio é descobrir, pô, cadê essas... Quem são, afinal, os verdadeiros tubarões, né? Mas é complicado, né? A gente é pequenininho, às vezes dá essa impressão, né? É por isso que a gente precisa se unir, por isso que a gente precisa conversar com os outros peixinhos, né? Para poder construir entendimento, como é que a gente faz, né? Mas é uma coisa a se pensar, né? Muito bem. Mais comentários? Tranquilos? Tá. Deixa eu ver aqui. Tenho mais textos para compartilhar. Deixa eu ver. Tem um texto. Ah, legal. Eu vou compartilhar então um terceiro texto aqui para a gente finalizar hoje, né? Que é um texto da Clarice Lispector. Então você vê que são textos de diferentes épocas, mas que tocam, abordam de alguma forma aspectos da cultura humana. Então, peraí, deixa eu colocar na tela. Esse aqui é uma que vai entrar agora. Eu vou colocar na tela para a gente lendo junto, né? E eu vou contextualizar para vocês essa história, né? Trata-se de uma, vamos dizer assim, uma espécie de crônica jornalística, uma crônica literária e tal, mas está relacionada com um fato, né, que foi relatado nos jornais há, sei lá, mais de 40 anos, né, que foi a morte de um meliante, enfim, uma pessoa procurada pela polícia, um cara que tinha sido acusado de assassinato, ele estava se escondendo, né, e aí ele é localizado, né? Só que ele é morto barbaramente com uma quantidade muito grande de tiros, né? Isso, se não me engano, na década de 70 no Brasil. Então, em torno aí de 50 anos atrás, acontece isso e a Clarice, que já era uma pessoa muito respeitada na literatura e tal, e uma pessoa de personalidade forte, ela pega e escreve comentando isso, né? Então, eu vou colocar na tela e aí a gente vai lendo junto. É um mineirinho, tá? Então tá lá. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. O mineirinho tinha sido assassinado. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, um mal-estar de não entender o que se sente, de precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, revolta irredutível também, uma violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido diante da perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais, e no entanto nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez com uma justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim que mexia na sua alma, né? Respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho já era criminoso, mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não o matou. Por quê? No entanto, a primeira lei que protege o corpo e vida insubstituíveis é não matarás, é o primeiro mandamento, né? Ela é minha maior garantia, assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim, né?
Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiros com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada. O quinto e o sexto tiros me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No 11º digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, a minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão, onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro, né? O erro de todos nós, de uma vida inteira por Deus. O que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto o nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei, e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou meu modo de viver. Como não amá-lo, se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não as consequências, mas em si inocente, como a de um filho de que o pai não tomou conta. E quem era o pai? Né? Tudo que nele foi violência é em nós frutivo. Um evita o olhar do outro, para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas, e é a mesma que o fez gostar feito doido de uma mulher, e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio, uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida, que se for pisado se transforma em algo ameaçador. Então a potência da partícula atômica, né? Um amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal, é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque eu também sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca, essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma, eu estava protegido em casa. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a se fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais baluartes de alguma coisa, e sobretudo procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende.
essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante de um homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. Essa coisa é o desespero em nós. Feito doidos, nós nos conhecemos. A esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara, mas só feito doidos, e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é perigoso compreender, e só como doido sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradia de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então se irradia pela doente coragem da destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras. Essa seria minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a fala humana já falhou. Ele já é mudo, tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade do homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento, para não se igualarem na morte. Uma justiça que não se esqueça de que todos nós somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu quero sublime, nem que as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Então esse é o texto da Clarice Lispector. A gente encerra a nossa conversa hoje com esse texto. Enfim, claro, quero ouvir vocês, se vocês puderem comentar, né? O que parece para vocês isso? Ela está comentando, né, um assassinato, enfim, cruel de uma pessoa que era um criminoso, né? E aí? Opiniões, comentários? Gostaria de ouvir vocês. É difícil, né? Não é uma coisa, uma resposta fácil, né? O que fazer diante disso, né? Mas é. Nada para falar? Ficamos pensativos. Ela está de alguma forma conectada com aquela, vamos dizer, observação do Freud, também presente no Corpo Fala, aquela que diz que a gente tem mesmo essa violência em nós, né? E que, portanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a forma como a gente condena, né? E quer punir, quer matar, enfim. Comentários? Bom. E além dessa questão de forma de querer punir, né? É muito mais quem é punido é muito mais o peixinho, né? E quem pune. Exatamente. Com certeza. Nossa, Bruna, foi excelente sua ponte aí. Porque o Mineirinho, ele era um peixinho, com certeza, né? Perfeito comentário, né? E também me lembrei da frase de um escritor, John Donne, que era um religioso, um cara da época do Shakespeare, que ele dizia assim: a morte de cada homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade.
Então, é a humanidade inteira que está diminuindo. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram, né? Por quem os sinos estão tocando. É por você. Né? Essa frase, essa ideia, né, de que se você ouve o sino da igreja, né, não se pergunte quem é você, de alguma forma, que está morrendo ali. Essa ideia foi utilizada pelo Ernest Hemingway, tem um livro, enfim, que foi produzido em cima disso, mas a frase original é do século XVI, por aí. Essa reflexão humanista, né? Bom, gente, que legal, a Isabela está escrevendo aqui. Pois é, né? A gente vai para a igreja, né? Pede perdão, reza, estuda às vezes, né? O evangelho, né? E tem lá, não matarás. E aí nesse momento matou, né? E reparem que 50 anos atrás ela ficou assustadíssima com este crime que teve essa execução, né? Vamos dizer assim, que teve 13 tiros, né? E se a gente pensa no Brasil atual, né, as situações mais recentes, aquele caso do músico que estava com a família no carro, 80 tiros, né, e que não tinha feito nada, aquele lá não era não dá nem para comparar, né, enfim, não estava nem sendo procurado, foi assim uma espécie de engano, mas que engano é esse, não? Bem estranho, né? Eu não sei, acho difícil a gente ficar em paz com isso, né? Mas temos que falar dessas coisas para a gente poder, enfim, eu acho que enquanto a gente ainda se entristece com essas coisas, ainda tem esperança na humanidade, né? A gente pode tentar querer fazer um lugar melhor, enfim, tentar vocês na parte da arquitetura, por planejamento urbano, tentar pensar lugares mais abertos, mais harmônicos, né? Que sejam mais propícios ao diálogo, né? Enfim, são essas ideias que me vêm à cabeça, né? Enfim, estou aqui para ouvir vocês e fiquem à vontade. Se estiverem tranquilos, a gente pode encerrar também, né? E aí, semana que vem a gente se vê. Aliás, a semana que vem vai ser de novo online, né? Tá previsto a gente se encontrar presencialmente depois. Então, a semana que vem, a gente pode ter um tempo do nosso horário, assim, para poder comentar um pouco os seminários, alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram tirar, enfim, né? Hoje mesmo eu vou ficar mais um tempinho por aqui, então se alguém quiser conversar alguma coisa específica, né, manda um alôzinho no chat aqui nos próximos minutos, a gente pode conversar um pouco. Senão vocês sabem como me cutucar, né? Dá para vocês escreverem lá no ambiente virtual, no balãozinho, mas estou aqui, tá? Tudo bem, gente? Tudo ótimo, professor. Obrigado, Bruna, pela tua participação atenta. Obrigado a vocês, Laura, por intermediar essa conversa, né? Porque a gente teve essa loucura que foi hoje, né? Vai, não vai, para onde vai ser, que horas vai ser, enfim. Eu não queria deixar de ter esse contato com vocês. Fizemos online, mas eu estou aqui na sala, assim, tentando de alguma forma pegar e transmitir as melhores energias para vocês, tá? Precisando é só cutucar, a gente continua em contato, né? Obrigado, Aira, Thaís. E é isso aí, tá? A gente se vê em breve. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Obrigadão. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Valeu, Gisele. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada por ter aceitado essa mudança. Beleza. Tamo noite. junto. Tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite, Isabela. Tudo de bom.